Oi, pessoal! Ainda é junho, mês do orgulho LGBT, e por isso o episódio dessa semana trata sobre alguns assuntos relacionados à comunidade LGBTQIA+, e até mesmo algumas invisibilidades que eles sofrem. Para isso, a gente trouxe um convidado super especial, que é o Newton, que ele é advogado e também LGBT. Nesse episódio, a Anami não vai estar presente, porque, infelizmente, por razões de trabalho, ela não conseguiu gravar conosco. Então, curtam aí o episódio e deixa o like, e é isso aí. Hoje a gente está com um convidado especial, o Newton. Não sei onde ele vai estar aqui na tela, mas Newton vai se apresentar, porque eu não sei o currículo dele inteiro, né? E ele vai falar sobre o que ele quiser falar, né? Porque ele é convidado e o tema de hoje é sobre orgulho LGBTQIA+. Então, Newton, se apresente e já puxa o seu assunto. Olá, meu nome é Newton, eu sou advogado, né? Por óbvio, eu sou formado em Direito também. Eu estou fazendo especialização em Direito Civil, fiz parte da comissão de diversidade sexual da OAB Mato Grosso. Né, atualmente eu saí devido à incompatibilidade de horário e é isso, não tem tanto currículo assim, estou em construção. Então, eu pensei muito em como a gente começaria a falar a respeito do assunto, né, da diversidade LGBTI+. É um assunto muito extenso, uma história muito extensa, mas eu me recordei de um conteúdo que eu andei lendo a respeito, eu tive aulas a respeito, né, que eu me peguei surpreso. Eu acho que muita gente, assim como eu, não sabia da história LGBT no Brasil desde a época, né, da invasão portuguesa e do começo da fundação do Brasil. Então a gente começa ali, a gente tem relatos, e como eu sou advogado, vou falar da parte jurídica, né, eu vou falar de leis, vou falar do que era, de como era. Bom, no começo, né, do Brasil, do descobrimento, né, temos as ordenações portuguesas, né, que eram as leis que regiam a colônia. Então eram as leis do Império regendo a colônia. Nas ordenações portuguesas, como Portugal é um país extremamente católico, é um país extremamente influenciado pela religião, principalmente naquela época, então havia previsão do crime de sodomia, né, que era penalizado com a morte. Nisso, no Brasil, em 1614, a gente tem a primeira execução, né, registrada, pelo menos, de um homossexual. Era um índio, né, chamado Tibira. Tibira, na verdade, é um termo para designar índio homossexual. Chamado Tibira do Maranhão. Tem livro, tem monumento dele no Maranhão, São Tibira do Maranhão, alguma coisa assim, o nome do monumento. Ele foi enfiado dentro de um canhão e despedaçado pelo crime de sodomia, né? A história LGBT sempre começa muito assim, na paz. Começando calmo, né? O Brasil já calma, só uma introdução assim, como do reflexo, né? Isso. A gente vê como que o Brasil hoje é o país que mais mata LGBT e desde aquela época já fazia coisas horríveis, né? Novamente, a questão das minorias, elas sempre acabam se entrelaçando em algum momento, né? Sempre quem está mais na vulnerabilidade vai sofrer mais ainda. Assim. Exatamente. Já era índio, dominado, né, colonizado pelos portugueses e ainda ocorreu de ser homossexual. A gente avança um pouquinho, vamos lá para o século XX, vamos dar um salto, né, porque realmente nesse período, quem sabe a história do Brasil, só dá uma olhada, não teve muitos acontecimentos em relação à lei, até que fosse descoberto o ouro e tudo mais, aí começaram as movimentações do Brasil, né, mas eu vou pular ali para o século XX, né, para o início do século XX, que ocorre que está o quê? Nesse período está surgindo as ideias positivistas, né? A corrente filosófica e política positivista, lá inaugurada por Comte e outros. Né? Então as leis começaram a ser influenciadas pelo positivismo. Surge o positivismo jurídico, que eu não sei se tem muita coisa a ver, que é inaugurado por Hans Kelsen, mas acredito que não seja exatamente no mesmo ideal. Né? Mas as ideias positivistas, elas buscam trazer o quê? Ciência. Ela é a reinvenção do iluminismo, né? Dentro da sociedade, dentro da filosofia, de uma forma geral.
Nesse período, a gente passa a ter uma retirada da religião, da compreensão do que é homossexual, e passa para o cunho científico. E nesse momento passam a ter justificativas científicas, né, a respeito da sexualidade, que, como a gente sabe, foi taxada como uma doença, houve uma patologização, né, da homossexualidade, adicionando o prefixo ismo ao final, homossexualismo, como era chamado até recentemente, inclusive. No Brasil, o que a gente tem como reflexo desse movimento, né? Nesse período a gente já está ali no Império do Brasil, 1800, por volta de 1830, quando Pedro I, a gente já declarou a independência, inaugura então o Código Penal do Império do Brasil, em 1830, sancionado pelo imperador à época, que nesse momento ocorre a descriminalização da homossexualidade, porque não porque houve um movimento favorável, mas simplesmente porque deixou de constar no Código Penal que o crime de sodomia, ou homossexualismo, ou homossexualidade estava ali proibido, né, por assim dizer. E aí a gente passa pelas diversas transformações, a passos lentos, né? Temos muito mais lá na frente, daí eu vou dar um salto gigantesco, porque acredito que seja a hora da gente falar das inovações mais recentes, né? Que aí, do casamento gay, todo mundo sabe que é permitido, a STF já tem o julgamento, já autorizou, tem a resolução do CNJ autorizando a conversão em casamento, o casamento direto em cartório, tudo mais. Né? Vamos pular ali para 2015, que temos uma inovação dentro do Código Penal Militar. Né? O Código Penal Militar ainda previa o crime de sodomia e pederastia, né? Dentro do seu capítulo 7, dentro do capítulo 7, né? Que em 2015 houve julgamento pelo Supremo, que foi considerado não fazer mais parte, decidiram retirar de dentro do Código Penal os termos pederastia e sodomia e deixaram o capítulo intacto, porque entenderam que o crime previsto ali se aplicava tanto a homossexuais a heterossexuais, né? Não era, a descrição não era exclusivamente para homossexuais, mas havia, né, o termo lá, sodomia e pederastia. Em 2016 a gente tem um decreto do nome social, né, que a presidente Dilma Rousseff assina, reconhecendo a identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais no âmbito da administração pública. Então elas podem passar dentro da administração pública a usar crachás que ostentem o seu nome social em vez do seu nome da certidão de nascimento, né? Temos aí, depois, o MEC, em 2018, solta uma resolução autorizando que os alunos sejam matriculados com nomes sociais, se assim preferirem, né? Os alunos transexuais e transgêneros podem optar pelo uso do nome social, né? Em 2018, o CFP, Conselho Federal de Psicologia, ele define que transexualidade não constitui transtorno mental, né? Aí, dessa parte em relação ao que você tinha falado do DSM-5 e o que o CFP tem considerado, eu não sei como fica, não cheguei a olhar. Seria interessante a gente até disponibilizar alguma coisa a respeito. Vamos para 2018, que acho que, dos avanços dentro da comunidade LGBT, a visibilidade trans tem sido uma das coisas que tem estado mais em evidência, né, ultimamente, porque todas as decisões, elas têm trazido e têm cuidado da questão do transexual e do transgênero, que até pouco tempo atrás não tinha visibilidade nenhuma em questão legal, em questão de participação social, nem eram considerados na sociedade, na conta total. Passavam a considerar gays e lésbicas, mas não os transexuais. Até que eles são notoriamente marginalizados, né? Mas a partir, então, de 2018, ali a gente começa a ter uma extensão dessa visibilidade aos transexuais ao passar a ter decisões, ainda do STF, né? O que me incomoda um pouco é que o STF tenha que decidir essas coisas. Eu acredito, assim, que uma sociedade madura, o próprio Congresso Nacional poderia ter decidido, mas não. Teve que passar pelo cunho do Congresso, pelo cunho do Supremo, pela sua função contramajoritária para poder estar em vigor. O STF, ele autoriza, né, pelo entendimento dele, que transexuais alterem nome e gênero
na sua certidão de nascimento, no seu assento de nascimento, sem a necessidade de uma ação judicial para fazer. Basta que ele pegue os documentos dele, os documentos que são requisitados, compareça ao cartório e solicite, pela sua própria vontade, a alteração do seu nome e gênero nos seus documentos pessoais. Né? E aí tem que, é claro, né, a gente altera somente o prenome, que é o primeiro nome. O sobrenome não se pode alterar. Aí você precisa realmente de uma ação de retificação de nome, de alteração de nome, para poder mudar. Vocês querem comentar alguma coisa? Estou falando demais? Não? Não, tá ótimo. Essa alteração... Oi? Pode continuar. Eu estou aprendendo, real. Tá ótimo. Essa alteração de nome, ela foi regulada na resolução número 73 do CNJ, né, que saiu a regulamentação para como que é feita essa alteração de nome. Então, eles instruíram os cartórios a respeito de como tem que ser. Eu achei até uma matéria do HuffPost Brasil dizendo quais os documentos são necessários para realizar a alteração do nome. Você comparecer lá no cartório, que a gente vai até disponibilizar depois, né, na descrição do vídeo, não sei como vai ficar disponibilizado, mas eu vou deixar o link, que dentro dos documentos são, não sei se cabe aqui falar, vocês preferem que fale, preferem que não fale? Os documentos são certidão de nascimento atualizada, certidão de casamento, se for o caso, cópia do RG, CPF, título de eleitor, carteira da identidade social, se for o caso, comprovante de endereço dos últimos 6 meses de preferência. Certidão do distribuidor civil. Essas certidões, certidão do distribuidor civil, certidão do distribuidor criminal, certidão de execução criminal, certidão de tabelionato de protesto, são todas certidões negativas que você consegue na justiça, é gratuito, você só chega lá no fórum, tem no Mato Grosso, acho que você pode até pegar pelo site, você chega lá, digita seu CPF e aí eles emitem a certidão com validade. Aqui no Rio Grande do Sul também se pega pelo site. Pelo site. Acredito que todos os tribunais do Brasil hoje, especialmente agora em tempo de pandemia, devem disponibilizar tudo pelo site. A Justiça Federal eu sei que faz pelo site também. A Justiça Eleitoral também, né? A Justiça do Trabalho deve fazer pelo site também. E você leva tudo isso no cartório. E você chega lá... Então não são documentos assim difíceis de você ter, de você conseguir. Casamento também, se eu não me engano, tem que ser uma certidão de nascimento atualizada, né? Não é aquela velha. Eu sei que, tipo assim, são documentos que você pediria em qualquer outro processo, não é algo exorbitante, não é muito difícil para você conseguir, então, hoje. Não. São, assim, se você, por exemplo, estivesse querendo abrir uma empresa, abrir um CNPJ, você teria que pegar quase todas as mesmas certidões. Se você fosse se candidatar não, tomar posse em um concurso público, quase todas as certidões são pedidas também. Qualquer cargo que você vai assumir no setor público, se você vai ser servidor ou técnico ou estagiário ou qualquer coisa, você precisa mais ou menos desses mesmos documentos, certidões negativas e tudo mais. Exatamente, são as certidões que eles pedem para absolutamente tudo. E as taxas, tem a taxa do cartório, né? Cada estado tem o seu cartório, tem o seu sistema cartorário, então varia o preço. Eu não vou saber dizer exatamente quanto que é aqui no Mato Grosso, mas acredito que não deva ficar ali muito distante do que custa no Rio de Janeiro, ou então em São Paulo, que fica ali por volta de 129, 136. No Rio tem até 261, mas isso aí é só você ligar no cartório e perguntar, olha, eu quero trocar o meu nome, eu quero fazer a alteração para o meu nome e gênero. Eles vão te falar quanto que é e faz tranquilo. Não exatamente na época de pandemia, porque, infelizmente, né, não estamos podendo nos dirigir a serviços públicos, estão todos fechados. Né? Mas esse é o processo quando retornar. Seguindo, em 2019, né, como eu sou advogado, vou puxar o saco da OAB. Em 2019, a OAB ela aprova uma resolução interna que determina que o quê? Que pessoas que tenham sido condenadas por crimes contra LGBTs não poderão advogar. E o mais legal desses
desses requisitos que a OAB estabelece é que eles não estão só no momento em que você tira a carteira. Por exemplo, se a pessoa é advogada e ela vai lá e comete um crime de ódio contra um LGBT, e aí você entra com um processo de ética, ela perde o direito de advogado, porque isso são requisitos que ela tem que manter a vida toda. Então, tem o da agressão à violência doméstica, tem da agressão contra LGBT, tem do racismo. Para quem não está familiarizado com o direito, o Código de Ética da OAB estabelece que você tem que ter uma conduta exemplar. Eles usam outro termo no Código de Ética, na realidade, mas basicamente você tem que ter uma conduta ilibada e tem que ser muito responsável com a sua imagem e pela honra da profissão, entende? Então, exatamente, obviamente, um crime de ódio foge muito do que é esperado para alguém que defende os direitos de outra pessoa, né? Que é o caso do advogado. É contraditório, né? O advogado cometendo crime de ódio seria... Qualquer membro do judiciário, né? Uhum. Porque, na realidade, embora algumas instituições do judiciário tenham alguns membros que, com atitudes bem controversas, o ideal seria que todos nós dessa área lutássemos para que cada pessoa pudesse exercer seu direito em sua totalidade, né? Com toda a liberdade do mundo. Com certeza. Com certeza. Dentro da administração tem os requisitos lá e esses requisitos eles também permanecem, né? Mas as pessoas não sabem disso, né? Nem tão pouco quem é atendido por um advogado entende como funciona o código de ética da OAB, como que funciona para um advogado. São conhecimentos que ficam restritos na profissão, as pessoas não têm tanto acesso, infelizmente. Em 2019, temos a decisão que foi um tanto quanto polêmica da criação, né, por assim dizer, do crime de homofobia pelo STF, né? Ele ali na decisão, na sua função contra-majoritária. Quem não sabe a função contra-majoritária, eu estou falando aqui acho que umas 2 vezes já, e eu percebi que eu não falei o que é. É o quê? O Congresso Nacional ele tem a função majoritária. Ele aprova leis conforme a vontade da população. Ele é a expressão da vontade democrática do povo. Por quê? Porque ele legislativo, né? Exatamente. O legislativo representa a maioria. O STF, como guardião da Constituição, da Justiça, intérprete da Constituição, ele tem essa função chamada de contramajoritária. O que é? As decisões dele não precisam atender à expectativa da maioria. As decisões do STF, ela tem que garantir igualdade, ela tem que garantir justiça. Então, por mais que, por exemplo, homossexuais não tenham uma base legislativa forte dentro do Congresso Nacional, não tem um representante, não tem uma bancada gay, por exemplo. Não é como a bancada ruralista ou a bancada da bala, que eles chamam. Exatamente. Nós não temos a bancada gay. Ou a bancada evangélica. Não vou nem... Contrário ao que as pessoas acreditam, né? Contrário a essa ideia da ditadura gay, não é real. Infelizmente, não estamos perto de tomar o... Eu enfatizo infelizmente, tem ironia na minha fala. Contém ironia. Então, os LGBTs, eles não têm uma bancada gay. Eles têm o quê? Deputados que defendem, são aliados, alguns são até gay, mas não é uma expressiva maioria, não é uma quantidade muito grande. Então não tem força. Mesmo porque essas pessoas geralmente acabam se filiando a partidos com menos visibilidade, né? Exatamente. Até porque são esses partidos que conversam mais com as pautas da comunidade LGBT, né? Os partidos da justiça social, que hoje em dia está muito em baixa, né? É muito ruim você dizer justiça social, parece crime, quando na verdade é o mínimo. Exatamente. Há quem diga aí que justiça social é carta branca ao Estado, a maior besteira que eu já ouvi na minha vida, né? Mas isso é tema para outras discussões. É verdade. Então, essa função contra-majoritária, ela serve por quê? Justamente para que pessoas que não têm um poder representativo, não têm grande influência dentro de um governo muito grande, elas sejam representadas também, que os direitos delas sejam defendidos. E aí, para essas pessoas, sobra a via judicial, que é o STF, que são as interpretações da Constituição. E a gente veio com o STF, em 2019,
com a decisão da criminalização da homofobia, tendo por base o quê? Os relatórios de crimes de ódio cometido contra pessoas LGBTIs, e aí você entra em todo o espectro da comunidade LGBT, são os gays, os transexuais, que são os que mais morrem, né? É o país que mais mata transexuais, é o Brasil, no mundo. E observando que existe realmente essa discrepância entre o crime contra homossexuais e crime contra heterossexuais, motivados única e exclusivamente pelo cara ser homossexual, pelo cara ser trans, lésbica, bissexual, se faz necessária a criação de um tipo penal, né, que proteja essas pessoas, que coíbam, que a sociedade agrida essas pessoas mais do que elas já estão sendo agredidas. Né? A homofobia foi classificada como expressão de racismo. Isso quer dizer que vai se basear na lei do racismo para sua aplicação. Então, tudo que está previsto na lei do racismo pode ser aplicado ao crime de homofobia. E se você for entrar na lei do racismo, ela está falando que crimes contra... como está escrito? Discriminação ou preconceito em relação à raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então, existem todas essas pessoas que estão abarcadas pela lei do racismo e agora, pela decisão do STF, os integrantes da comunidade LGBT também, da comunidade LGBTI+, também. Né? Acho que esse ano a gente teve a grande discussão, que acho que aí Maurílio que vai entrar nessa questão da doação de sangue, né? O que eu trouxe é que houve essa decisão e era em relação à abstinência sexual, né? O homossexual, ele poderia doar sangue desde que estivesse em abstinência sexual por mais de um ano, né? Um ano ou mais. Que, cara, 2020, século XXI, sabe? Você tá ali se baseando num argumento desse, não... enfim. Aí o STF considerou que essa medida era uma medida desnecessária, né? Por óbvio. A gente teve um problema ali do Ministério da Saúde não querer cumprir, né, com a decisão, né? Que a gente tem um governo muito teimoso em cumprir decisões judiciais, mas que, pelo que eu vi da última vez que eu dei uma olhada, eles já emitiram para os hemocentros autorização para colheita de sangue de homossexuais que tenham tido relação em um período de um ano sem problema nenhum, né? Vou usar aquela expressão, eu não lembro quem disse, como se fosse pessoa normal. Deixa eu dizer. E mais uma coisa que eu queria trazer também, que acho que se perdeu no tempo, ninguém mais ouviu falar, era a questão a respeito da cura gay, né? Da terapia de reversão sexual. Que assim, a gente foi assim... infelizmente o processo ele não teve o fim que eu gostaria que ele tivesse, né? Ele foi extinto porque a via processual eleita pelo advogado lá, que começou a ação civil pública, não era adequada para discutir. Então, não teve uma discussão se era ou não legal você tentar converter. Não teve resolução do mérito. Não teve resolução do mérito, exatamente. Então, não ficou escrito se era legal ou não tentar converter um gay em hétero, né? Mas... até o momento, continua valendo a instrução lá, a resolução 199 do CFP, que proíbe os profissionais da psicologia de exercerem a terapia da reversão sexual. Como é que é? Estudar casos de orientação sexual egodistônica, né? Quando isso aconteceu, eu estudava psicologia. Então, como eu estava falando, né, isso que o Newton estava falando da parte do CFP, eu lembro que eu estudava na época, e o argumento que se usava era a respeito de que não era ilegal, né, não era incorreto você atender a demanda do paciente. Então, se o paciente tinha demanda que ele estava em sofrimento psíquico por ser gay, resolver este problema, aspas, 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 seria a forma mais humana de lidar com a situação. Só que assim, né?
não tem o que argumentar a respeito disso, porque é de tamanha idiotice e incoerência, porque é como se a gente voltasse a falar, ser gay é doença, da mesma forma que ainda se diz hoje que ser trans é doença, né? Eu lembro de uma palestra em um congresso na cidade que a gente organizou sobre feminismo, e na fala de uma mulher trans, ela falou que ela não gosta e ela não acha coerente, né, a gente falar e continuar perpetuando que explicando, sabe, para crianças e para as pessoas, a pessoa trans é que ela nasceu no corpo errado. Não, não é assim. Não vamos perpetuar que tem algo de errado com a pessoa, porque não existe. Apesar que eu acho que no DSM-5, né, que já não tem mais o homossexualismo como doença, mas eu acho que ainda tem a questão trans, acho que a disforia ou algo do tipo, ainda traz essa questão da doença, né, da patologia, de que há algo errado. Então, é entender que não é que a pessoa trans nasce no corpo errado. O gênero não é algo que se nasce com ele, você não já nasce pronto, esse é seu gênero, junto com o seu sexo e a sua sexualidade, toma aqui seu crachá, tá pronto. Por isso que é interessante hoje, né, a gente vê sobre criação de filhos e a utilização de pronomes neutros, nomes neutros, ter essa conversa mais aberta, porque a gente sabe que a pessoa não vira trans quando ela faz 18 anos, né? Apesar de que muitas pessoas esperam, alguns pais esperam para começar o processo de transição, a gente sabe cientificamente que existe benefícios a se começar a transição mais cedo, né? A questão da mulher trans, tem o pomo de Adão, questão da voz. Se você conseguir fazer uma transição durante Ou ao menos, a puberdade, ou ao menos, então, atrasar a puberdade, né? Que isso, existe exatamente. Porque você consegue resultados mais, não são melhores, mas resultados mais de acordo com a expectativa da pessoa, né? Porque existem expectativas e a ideia do profissional da medicina e dos outros profissionais da área da saúde é trazer essa demanda e o que eu posso fazer? Quanto eu posso melhorar a sua experiência enquanto ser vivo, enquanto pessoa, né, na sua vida? Como fazer isso? E daí que eu quero puxar a conversa do ensino médico. Eu conversei com uma colega que acabou de se formar na minha faculdade e eu deixo claro que eu estou usando a minha faculdade como referência porque é onde eu estudo, é onde eu tenho respaldo para falar. A gente não estuda a questão trans. Eu não vou falar de outras questões, porque assim, eu acho que já está muito claro que a invisibilidade trans é o mais importante a ser falado no momento, a ser debatido, né? Então, por que o trans? Porque a gente tem que entender o que é um hormônio, a gente tem que entender como isso atua no corpo de uma pessoa. E a gente estuda isso num corpo cis. A gente estuda para que serve o hormônio, a gente estuda como funciona, como eles agem no nosso corpo, mas nós não temos noção de fazer a parte, por exemplo, da transição. A gente não aprende isso, a gente não aprende quais hormônios dá, como dá esse hormônio, e quem quer saber vai atrás de aprender sozinho, faz cursos por fora. Essa nossa amiga, ela falou que ela sempre foi muito inteirada nisso, porque ela gosta, e ela falou, tudo que eu sei, eu aprendi por fora. E quando eu falo que a gente não aprende nada sobre a questão trans, eu falo na questão biológica, porque a gente tem a aula, a gente tem a parte da saúde mental, que a gente aprende como tratar a pessoa trans, usar os pronomes de preferência, questão da dignidade, que é um professor, que é um psicólogo, ele é fantástico, eu acho que é na etapa 6. Então, assim, você tem aulinhas sobre como ser um ser humano e como tratar outro ser humano, né? Mas, assim, em 2020, não é mais hora da gente ter que ensinar, né, a população, e principalmente heterossexuais, a como tratar uma mulher trans, como tratar um homem trans. Eu acho que essa... Não sei se pode se chamar de falta de conhecimento, mas assim, ou pelo menos da transmissão do conhecimento, né, já que a gente está falando do ambiente acadêmico, e isso levando mais para frente na vida profissional, e no momento em que acaba chegando esse desconhecimento, que esse desconhecimento encontra a pessoa trans, é aí que ocorre uma ruptura, entendeu? Porque eu acompanho, por exemplo, o Jonas Maria, que é um homem trans, na internet. Ele produz um conteúdo muito legal e muito elucidativo, assim, até para quem... eu, por exemplo, sou uma mulher cis
que eu me interesse, né, pelo conteúdo que ele produz e vou atrás para sempre ficar sabendo, né, de qual é a realidade dessas pessoas. E, assim, o que acontece é que muita gente acaba iniciando a transição sozinho, assim, sem orientação médica nenhuma. Ou vai atrás de receita para conseguir, na farmácia, acaba comprando por fora, enfim, todo como se fosse um mercado dessas questões. E o que é muito triste, porque com certeza, nesse momento, a pessoa está numa situação de vulnerabilidade em inúmeros aspectos, psicológica, biológica também, né, a partir do momento que ela começa a transicionar, né, tomar os hormônios e tudo mais, e ela deveria estar sendo apoiada de todas as formas possíveis, né, e além do preconceito, né, da falta de visibilidade, existe muita burocracia também no sistema, né, para que essas pessoas consigam ir lá e enfim, realmente passar por esse processo. Inclusive, terminando, juntando isso que você falou com o que eu estava falando, o impacto do não ensino na saúde em si, né? Porque o Newton me mandou um artigo sobre como um homem trans, não me lembro o nome, mas vou deixar aqui, ele buscou, né, a questão da transição, o que fazer, e não achou profissionais qualificados. Ele ia em endócrinos, que são o médico que lida com hormônios, né, hormonização, e não achou um que sabia. Então, assim, é entender que você não aprende tudo na faculdade, né? É óbvio, quem já fez ou faz na faculdade sabe disso. Mas se a gente não tem na grade curricular, e eu estou dizendo na minha faculdade, mas se não tem na minha faculdade, é porque o lugar superior do Ministério da Educação não julgou necessário se incluir em grade básica esse tipo de conteúdo, entendeu? Porque, como eu falei, a gente aprende a parte psíquica, mas vai para além disso. A gente não está estudando, como eu estudava na época, psicologia, que a gente precisa aprender e tratar a parte psíquica. Ok, eu vou tratar meu paciente muito bem. E agora, como eu trato ele? Então, é entender que um profissional que vai para o SUS, um profissional formado, um médico generalista, sem especialização, que tem a capacidade de fazer um parto, que tem a capacidade de dar um plantão, não tem a capacidade de entender como o hormônio atinge a pessoa trans, né? E assim, tanto em questões básicas, entender como funciona a parte da testosterona no ovário, porque mulheres têm testosterona, mas uma quantidade maior, o que acontece? Isso é um problema? Só um exemplo, existe algum tipo de tumores, o tumor da próstata, sabe-se que a testosterona, ela é estimulante, né? Ela não gera um tumor, mas se você tem células tumorais, ela vai acelerar o processo, ela alimenta o tumor. Só que o homem velho tende a ter o tumor na próstata. Por quê? Porque ele começa a elevar o nível dele de estrogênio, que é algo normal da velhice, e a gente fica mais suscetível à testosterona. E como isso funciona, entendeu? Numa mulher trans que tem a próstata e começa a fazer hormonização. São pequenas questões que eu perguntei para o professor, ele é fantástico na parte de onco, e ele não soube me responder. E uma coisa que eu achei interessante que ele falou eu nunca lidei com um caso desse. E é entender que o câncer de próstata, esse é um dado para mim fantástico. O câncer de próstata, todos os homens vão ter, basicamente. Uma vez ou outra, se você viver o suficiente, é muito provável que você vai ter. Se você não vive o suficiente, você não desenvolve um câncer de próstata, porque ele é algo mais tardio. Então, quer dizer que trans não desenvolvem esse câncer de próstata ou elas não chegam ao atendimento médico, elas não chegam à idade suficiente para isso se tornar um problema. Porque, da mesma forma que a gente não encontra gays muito velhos, e a gente entende que isso tem a ver com toda a pandemia da AIDS, a falta do atendimento, a falta de se discutir isso, se resolver esse problema, né, de maneira global na época dos anos 80, perdemos parte de uma geração. E é entender que hoje nós não vemos tantas figuras na mídia de mulheres trans, de homens trans com mais idade. Entender que não essa vida, né, essa sobrevida que a gente fala não é tão grande quanto para pessoas heterossexuais. Então, assim, tudo isso parte do não ensino impactando a não saúde lá na frente. Sim. E eu acho, assim, que talvez se existir... deve existir, né, alguma população mais velha de pessoas transexuais, mas muito provavelmente essas pessoas também estão
marginalizadas e não têm nem mesmo o acesso aos cuidados básicos nesse momento, né? Por exemplo, se desenvolve um câncer de próstata, às vezes nem vai descobrir isso, né? Então, assim, entender que nessa população marginalizada tem acesso à saúde, e apesar do Brasil ser ótimo com o SUS, por existir um sistema público de saúde, profissionais que entram no SUS e não têm a capacidade de atender uma população trans, não serve de nada, tanto quanto em um outro país que não tem o profissional para atender, entendeu? Porque só chegar no momento paliativo não é o objetivo. Se a gente tem como remediar, a gente tem como tratar, né? E assim, quando eu falo a questão do não ensino, para mim me impacta muito, e eu quero citar a minha professora, minha preceptora Juliana, perfeita, eu quero dizer para ela perfeita, e ela foi a única professora até hoje que me trouxe algo da população LGBT sem eu ir atrás. Porque eu já tive professoras que estavam no slide o exame de toque no homem, né? E eu falei, professora, seria interessante você comentar que mulheres trans também têm próstata. É interessante você fazer o exame quando chega o momento correto. E ela me disse, não, mulher trans não tem próstata, o homem trans tem próstata. Eu falei, não, professora, não é assim que funciona, sabe? A questão da invisibilidade, de não saber que existe. E lembrando que não é função minha, como LGBT, de outra LGBT ou de qualquer minoria, ensinar ninguém sobre nada. Informação tá aí, livro tá aí, livro, sabe? Livro, filme, série, documentário, isso aqui que a gente está fazendo. Não é minha função te ensinar. Eu dou esses toques em alguns professores que eu tenho mais contato, porque é importante que para outras salas que não tem o Maurílio chato que tenta educar no que pode, tem que ter gente falando sobre isso. Mas sobre essa minha professora, a Ju, eu estava perguntando para ela sobre a prova, né, e sobre o tratamento do IST, e ela só falou assim, é importante você saber a via que você faz o tratamento da bezetacil, da penicilina, porque em algumas populações, por exemplo, a população trans ou alguma outra pessoa que chega para você com essa demanda, né, você faz a testagem, você vê que você tem que fazer a aplicação, é importante perguntar se a pessoa tem prótese no glúteo, porque você não vai colocar uma injeção assim. E eu fiquei assim, cara, é isso. Sabe, uma pequena dica, mas que mostra que ela sabe que existe. Inclusive, eu pedi referências dela para esse vídeo, que ela falou sobre ela já ter feito um curso a respeito. Enfim, é uma professora que me impactou pro resto da minha vida, pelo simples fato dela reconhecer que existe algo para além, que é a questão que a gente fala muito no SUS da equidade, não é igualdade. Igualdade é eu tratar todo mundo igual, mas nós não somos iguais, nós temos demandas diferentes. E é importante que nós recebemos o mesmo nível de tratamento, levando em consideração as nossas demandas, né? E isso me tocou muito, eu quero fazer esse agradecimento a ela, porque ela assiste, ela já deixou um comentário aqui, e eu peço por mais professores como ela, porque eu tenho professores LGBTs, inclusive o professor favorito e me impacta, sabe? Eu lembro de ter chorado conversando com ele, falando sobre como é importante para mim ele existir na minha faculdade, sabe? A figura dele, de um homem gay que estudou, chegou lá, teve essa ascensão, sabe? Não viveu uma marginalização, hoje ele vive na luz em si, sabe, da sociedade, e ele é uma referência no Brasil, isso me deixa feliz, sabe? Ter figuras para eu olhar e falar, é isso que eu quero ser quando crescer. Porque quando eu vejo a minha representação na mídia, desde criança, eu vejo gay comédia, eu vejo comic relief, eu vejo o gay que é o vilão, porque tem essa ideia também. Então, assim, é interessante ter professores aliados, né, professores héteros, professores cis, que entendem, sabem que existe e me ensine, sem eu ter que pedir. E também é interessante que existem esses professores LGBTs lá. Só uma ressalva que eu queria fazer, que eu saiba, na minha faculdade inteira não tem nenhuma pessoa trans, na parte da medicina. Somos 12 turmas, cada turma tem em volta de 60, 70 pessoas, e não tem nenhuma pessoa trans. E para quem está ouvindo, eu queria dizer assim, fazer só um questionamento. Pessoas trans não querem fazer medicina? Será que é isso? Será que é isso mesmo? Queria deixar esse questionamento, porque acho que é importante quando a gente fala um pouco sobre
o privilégio versus a invisibilidade que deixa o cenário do jeito que ele é hoje, né? Sim. E é interessante a gente lembrar, né, que toda essa questão da discussão da parada gay, do movimento de direitos gays, eles começaram com uma mulher trans, a Marsha P. Johnson, né, lá em Stonewall, que foi a pessoa que liderou, né, toda a revolta mesmo, né, e os trans continuam invisibilizados dentro mesmo da sociedade, da comunidade LGBT. O LGBT, né, o gay em si, ele também tem muito preconceito com o transexual, né? E é necessário reconhecer esse preconceito dentro da sociedade, dentro da comunidade LGBT, porque da comunidade gay, principalmente. Porque é só assim, reconhecendo que existe esse preconceito, que você, dando nome, dando cara a ele, é que você pode tratar dele, que você pode expurgar ele, né? Policiar o comportamento preconceituoso, o comportamento transfóbico do gay também. Eu vejo, por exemplo, tem aquele Pedro HMC, né, do Põe na Roda. Ele namora um homem trans. O tanto de comentário transfóbico que tem nos tweets dele, nas fotos dele, me assustam, e comentários transfóbicos de pessoas gays. Não é de hétero que vai lá, de pessoas gays, que são seguidores dele. O público dele, né, de seguidores dele, é a comunidade LGBT, que ele foi uma pessoa que se tornou famosa falando do tema. E é isso, é aquela questão de você não estar isento de ser uma pessoa horrível por ser uma minoria. Exatamente, foi exatamente essa pauta que também gerou esse projeto que a gente está fazendo. Porque eu e o Maurílio, a gente conversou sobre a quantidade de minorias lutando contra minorias, entendeu? Dentro dos próprios movimentos existe muita segregação. Aí hoje mesmo eu fiz uma postagem, né, referente ao movimento feminista, que é no país que mais mata trans no mundo, o seu feminismo intersecciona, o seu feminismo faz um recorte de classe, de raça, entendeu? Isso precisa existir. Isso é necessário, entendeu? Dentro do movimento feminista, agora mesmo, essa semana, está rolando um bafafá por causa de uma página que publicou uns textos extremamente transfóbicos, uma página dita feminista, publicou uns textos extremamente transfóbicos, chamando mulheres trans lésbicas de macho. Então, assim, isso é ferir a dignidade de uma pessoa e num nível absurdo, entende? E é uma mentira que a gente não luta pela mesma causa. Porque eu, uma mulher branca, já sou, óbvio, eu estou falando alto dos meus privilégios, mas se eu, uma mulher branca, consigo ainda ser invisibilizada em certos momentos perante a sociedade, apenas por ser mulher, imagino que uma mulher trans não passa, entendeu? E eu, por estar num nível muito acima de privilégio, tenho que fazer esse recorte e proteger essas pessoas, entendeu? Usar minha voz para proteger quem está numa situação mais vulnerável. Opa. Voltei aqui para falar que o nosso episódio ficou tão denso, com tanto conteúdo legal, que a gente teve que dividir ele em 2. Então, semana que vem vai ter mais assunto LGBT para vocês, viu? Curtam aqui, compartilhem, sigam a gente nas redes sociais, nos acompanhem, tá? Muito obrigada aí pelo apoio. É nóis!